Esta ferramenta foi criada por Hélio Couto. Esta é uma ferramenta muito poderosa. Esta ferramenta nunca deve ser ouvida quando se está dirigindo um veículo ou operando uma máquina que exija total atenção. Deverá ser ouvida através de um fone de ouvido, pois a direção dos ouvidos deve ser respeitada. Isto é, a história do ouvido esquerdo deve ser ouvida pelo esquerdo, e da mesma forma com a história do ouvido direito. Você escutará várias histórias simultaneamente nos dois ouvidos. É indiferente se você prestar atenção nas histórias, tanto em um ouvido ou em outro. As histórias foram criadas para o inconsciente, sendo perda de tempo tentar entendê-las. Não há necessidade de prestar atenção ou sequer de estar acordado enquanto escuta esta ferramenta. Seu efeito é cumulativo, isto é, quanto mais se escutar, mais forte o efeito será. Seu subconsciente selecionará exatamente quais sugestões e histórias aproveitará e usará para o seu benefício, ignorando as demais. É indiferente se você estiver relaxado ou não enquanto escuta as histórias. Evidentemente, o relaxamento tem por si só uma enorme importância. Você poderá fazer qualquer coisa enquanto escuta as histórias, com as únicas exceções de dirigir um veículo e operar uma máquina de precisão. Isto permite que você continue com sua vida normal enquanto se programa ouvindo estas histórias. Deixe que seu subconsciente dirija o processo e decida que reações você terá, enquanto ouve as poderosas histórias de transformação pessoal. Estas transformações são muito sutis e talvez você não perceba de início o que está acontecendo. Mas, quando você precisar dos novos comportamentos, novos sentimentos, novas sensações, novos pensamentos e novas atitudes, elas estarão lá com toda certeza. Isto vai acontecer de acordo com um ritmo definido pelo seu subconsciente e que é o melhor para você. Tenha confiança no processo, pois você vive num universo sustentador e amoroso. Flua junto com o processo e deixe as transformações acontecerem calma ou rapidamente, de acordo com a sua essência. Você vai aprender coisas muito importantes, um conhecimento muito sutil que só os campeões têm. Esta ferramenta fará uma diferença fundamental na sua vida. Seu subconsciente vai escolher quais sugestões e quais histórias vai usar para o seu benefício. Este novo conhecimento passará a ser automático e espontâneo, o que lhe dá grande segurança e poder. Você sentirá uma alegria enorme quando perceber claramente o poder que estas ferramentas podem lhe trazer em todas as áreas da sua vida. Com certeza, será uma surpresa para você saber que tal poder estava adormecido dentro de você sem utilização. Na sua mente reside um poder infinito. Utilize esta capacidade de forma benevolente para si e para todos os demais. O conhecimento adquirido com esta ferramenta será utilizado apenas para fins positivos e benevolentes. Lembra-se quando sua mãe, sua avó ou alguém lhe contava histórias infantis? Pois não eram histórias tão infantis assim. Elas encerram um tremendo poder de transformação. Elas são metáforas, a linguagem do inconsciente. Elas moldaram a sua vida até agora. A partir de hoje, você tem a escolha de decidir que histórias quer ouvir e, portanto, moldar a sua vida da maneira que quiser. Tudo que você aprender será automático e espontâneo. Você não terá de fazer nenhuma força para aproveitar e usar este conhecimento. Em uma grande cidade,
vivia um homem que procurava solução para os seus problemas. Já havia tentado de tudo sem conseguir resultados. A cada dia, suas preocupações, sua ansiedade, sua angústia, tristeza e desesperança aumentavam. Não via mais solução para os seus problemas. Estava nesse estado de espírito quando soube que um grande circo havia chegado à cidade. Pensou em se distrair um pouco para aliviar suas preocupações. Comprou um bilhete e entrou no circo. O circo tinha uma lona imensa e acolhedora. Imediatamente, o homem sentiu-se protegido e confortável. O circo estava muito iluminado, com luzes de todas as cores. Estava lotado e as pessoas pareciam se divertir muito. Muitas crianças tinham ido àquela sessão e seus olhos brilhavam de satisfação com as peripécias dos palhaços, que provocavam grandes gargalhadas do público. Era um espetáculo que dava muita alegria e satisfação. Quase que imediatamente, o homem esqueceu seus problemas e entrou no clima do espetáculo. Os palhaços faziam grandes brincadeiras com um casal de chimpanzés, que também pareciam se divertir muito. A cada ação bem-sucedida, os chimpanzés davam risadas e batiam palmas. Davam cambalhotas, andavam de bicicleta, jogavam bola e coisas assim. As crianças riam gostosamente de tudo que os chimpanzés faziam. As crianças viviam a vida intensamente e sabiam tirar o melhor dela. Os pássaros cantavam alegremente do lado de fora do circo. O homem pensou: preciso recobrar a sabedoria das crianças. Depois vieram os malabaristas com suas argolas, bastões e tochas em fogo. O homem estava muito tranquilo, apreciando tudo. Mas de repente lembrou-se da sua infância e das histórias de sua mãe. Quando eu era criança, a mãe levava o menino para passear na beira da cama de minha mãe, que atravessava ouvindo suas histórias. Era um rio bem largo e muito do seu tempo de juventude. As águas passavam lentamente, dirigindo-se para o mar. A mãe das experiências gostavam de ficar na margem, bem perto da água, observando pessoas fluxo da correnteza. Principalmente muitos pescadores vinham se distrair à sua margem. Mamãe sempre viajava no trem, andavam pela margem, acompanhando uma trilha enorme que seguia ao lado do rio. Passeavam no parque. Eu e meu irmão menor gostavam. Existiam grandes árvores que acordavam das margens à noite, produzindo sombras que protegiam do sol forte de noite brincando. Era uma temperatura muito agradável para passear. Neste local havia pouco barulho e o silêncio era muito agradável. Tínhamos um entusiasmo, uma energia impressionante. A mãe e o menino nunca nos costumavam conversar sobre muitos assuntos interessantes. Ao mesmo tempo, observavam a natureza exuberante, cheio de aventuras para descobrir. Ela ficava num vale extremamente bonito e pacato. Quando chegava a noite, eu e meu irmão íamos para o nosso quarto. Era um grande divertimento para os dois sobre as nossas brincadeiras, contando histórias engraçadas fazer no dia seguinte que já haviam acontecido ou estavam acontecendo na cidade com os seus habitantes. Deixar passar de vez em quando vinha um circo de cidade, e isso era motivo para mobilizar a cidade que ela fazia. Eu sentia muita segurança e excitação. Mamãe dizia: eu e meu irmão menor, vocês brincaram, gostávamos de brincar, e desde que acordávamos até a noite. Será que não estão cansados? Se deixassem, passaríamos a noite brincando. Nós estamos muito contentes de estarmos vivos para brincar, um entusiasmo e uma energia impressionantes. Nós nunca nos cansávamos de ver e ficávamos maravilhados por alguma coisa. Obrigado pela nossa vida, mamãe. Era uma coisa adoramos quando você conta histórias para nós, para descobrir. Conte mais uma, mamãe. Daquelas de um herói que ajuda e salva as pessoas oprimidas. Quando chegava a noite, vou contar. Eu e meu irmão íamos para o nosso quarto. É uma história complicada. Ficávamos conversando sobre as nossas brincadeiras e o que iríamos fazer no dia seguinte. Uma coisa relativa. Então, mamãe, nós podemos nosso quarto para descobrir, de acordo com os nossos pensamentos e sentimentos. É muito o que vocês vão entender que ela fazia. Fazer experiências maravilhosas. Andar no carrossel. Quando o circo chegava,
Fazia muito tempo atrás, pelas ruas principais, uma senhora para chamar a atenção do povo, que tinha uma fascinação enorme jaulas com animais, provocando alvoroço nas crianças, para tentar entender como funcionava para ir ao cinema. Sempre traziam ursos do tempo, tigres, leões, cavalos, entre outros animais. Limpar o sótão da casa. Sentia-me bem. O menino gostava muito de animais e sempre os tratava como todo carinho. Era uma sucessão de momentos. O menino morava numa pensava que entender essa mecânica porões que reproduziam exatamente a casa o mistério da vida. Lá ele para ela era imensamente importante, com seus irmãos menores. Sempre tinha alguns animais para criar. Era um grande divertimento para os dois passearem pelo galos e contando histórias engraçadas. Era enorme prazer para ele cuidar dos animais. Ou estavam acontecendo na cidade. Ele precisava ir ao porão, pegar os ovos que as galinhas botavam. Um circo até a cidade. As galinhas trabalhavam. Isso era um motivo para mobilizar a cidade. Era bem grande. Energia e excitação. Parque do Riso, cidade da criança. Toda vez que as galinhas puniam chegavam, elas iam passear nos palhaços e pais para chamar a atenção. O menino achava que era de alegria. Traziam jaulas com animais, provocando alvoroço nas crianças. As galinhas eram muito excitadas para ir atrás delas para brincar. Sempre traziam ursos, tigres, leões, cavalos muito velozes animais. E ele se esforçava muito para alcançá-los. O tempo é tão importante assim. Ele e seus irmãos montavam uma espécie de teatro. Nós nem vemos o tempo passar. Chamavam todos os garotos da vizinhança que dizem que o para assistir às suas sessões. Isso é que é a relatividade. Andar depressa, excitada, chegar-se descoberta. Roda gigante. Em uma noite, a senhora sonhou que estava nadando com golfinhos. Você está percebendo com calor agradável. As pessoas têm uma percepção completamente diferente do mesmo momento no tempo. São animais maravilhosos. Nós somos uma expressão do Criador, as pessoas, no tempo e no espaço. São muito inteligentes. Por isso, duas pessoas toda a sua capacidade para aprender o tempo de maneiras mais intensamente diferentes possível. Existem várias técnicas para programar seus golfinhos fora do tempo bem para as pessoas. Com o passar do tempo, eles se deixavam tocar tudo isso e adoravam carregar as pessoas maneira com eles. Eu ensino vocês, foi um sonho vocês devem ensinar os seus filhos. Seguir a intuição de representar e fazer mágica fluía lentamente o que viam suavemente naquela cidade do interior. Um mágico famoso. As pessoas tinham muito tempo para pensar, muito felizes, refletir, divertindo as outras crianças, si mesmas e sobre a vida para valer. A vida para eles era deslumbrante. Parque de diversões, brinquedos favoritos. A senhora percebeu que a noite quanto mais logo passava, mais ela tinha interesse por esse assunto. Tinha uma energia enorme que podia parecer isso. Estava sempre com livros nas mãos sobre a magia e a alegria dos meninos. E principalmente a cidade era relativamente mecânica quântica. E para eles parecia ser uma imensa metrópole. Ler muitos livros, andar nos gostavam de representar e fazer mágicas, imitando que exploravam as histórias em quadrinhos da cidade sobre um mágico famoso. Descobrir todos os seus segredos felizes, divertindo as outras crianças. De conhecimento era insaciável para valer. Riso. A vida para eles estavam sempre excitados, brinquedos, perspectivas de novas descobertas. Queriam que a noite passasse logo para continuar o natural de ser. Eles tinham uma energia enorme e inesgotável. Sempre que recorda aqueles momentos perplexos, sente a mesma energia e alegria e excitação daqueles tempos. Tinha descoberto lhe traz de volta. Os físicos eram um grupo de pessoas, mesmo estado de extremamente inteligentes, para estavam descobrindo como um universo brincadeira de volta. Isto para ela, o menino era fundamental de assistir. Ela tinha uma vontade enorme com comediantes e palhaços. Seu papel nele. O menino dava gostosas experiências maravilhosas, às vezes até a chorar de tanto rir. Carrinho de brinquedo. O menino tinha uma vida muito todo boa. Dia ela reservava um tempo para meditar sobre ao máximo a vida. Em uma noite a senhora sonhou. A senhora tinha vários cães, golfinhos, gostava de brincar de sol com eles, calor agradável, e afagar seu pelo forte e suave. Muito com os golfinhos. Ficavam um bom tempo conversando e brincando com os cães, que adoram brincar com as pessoas. Eles retribuíam generosamente toda a atenção da sua capacidade para aprender e viver numa outra mais intensamente. A senhora sonhou que estava dando banho. A senhora nunca imaginara. Ficava horas massageando a vaca, até que ela estivesse totalmente relaxada e adoravam carregar as pessoas muito bem para ela. Foi um sonho maravilhoso porque
mas era A senhora porque sentia resolveu que sonharia de novo com os